Fala galera, tudo beleza? Eu me chamo Patrick Marques, engenheiro ambiental e sanitarista pela Universidade Federal do Pampa. Sejam bem-vindos ao podcast Panorama Ambiental, onde discutimos os principais desafios e soluções para um futuro sustentável. Com uma linguagem simples, vamos conhecer as mudanças climáticas que ocorrem ao nosso redor. Hoje, no segundo episódio do podcast Panorama Ambiental, nós vamos falar sobre resíduos sólidos, desafios da geração à destinação final. Será que o povo brasileiro sabe de fato separar os seus resíduos? E será que temos consciência da gravidade de não fazer essa separação? Essa dificuldade vem da falta de educação ambiental ou do fato de termos vivido por muito tempo em uma época com pouca informação sobre resíduos e seus impactos, especialmente sobre a quantidade de resíduos orgânicos que ainda vai parar no lixo comum? De forma geral, resíduos sólidos são todos os materiais, substâncias ou objetos descartados pela atividade humana em estado sólido ou semissólido, que necessitam de destinação final adequada. Importante: resíduo não é sinônimo de lixo. A diferença entre o lixo e resíduo podemos explicar de uma maneira mais simples. Este conceito é a base da economia circular. Quando falamos em resíduos sólidos, não estamos falando apenas de lixo, estamos falando de consumo, de modelo econômico, de justiça social e de impactos ambientais. A forma como uma sociedade gera, trata e destina seus resíduos revela muito sobre seu nível de desenvolvimento e de consciência ambiental. O aumento da geração de resíduos está diretamente ligado a crescimento populacional, urbanização acelerada, padrões de consumo, cultura do descarte. Por isso, a gestão de resíduos é hoje um dos maiores desafios ambientais urbanos, tanto no Brasil quanto no mundo. A diferença entre lixo e resíduo podemos explicar de uma forma simples. Lixo é algo sem valor, sem possibilidade de reaproveitamento, de reciclagem, entre outros. Resíduo é material que pode ter valor econômico, social ou ambiental, se corretamente separado e tratado. O que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Ela é instituída pela Lei nº 12.305/2010, é o principal marco legal da gestão de resíduos no Brasil. De uma forma mais simplificada, podemos explicar que ela trouxe a mudança importante de visão, deixou de tratar o resíduo como problema, passou a tratá-lo como responsabilidade compartilhada. Separar o resíduo facilita a reciclagem, reduz a quantidade de lixo em aterro, fortalece a economia circular. Separar os resíduos é importante. Cada pessoa pode fazer pelo meio ambiente. Quando a gente separa corretamente, facilitamos a reciclagem, reduzimos a poluição e ajudamos a gerar renda para milhares de catadores. Vamos para a regra de ouro da separação. Uma regra simples que podemos levar. Resíduo seco de um lado, resíduo úmido do outro. Essa é a forma mais fácil de começar, mesmo em cidades sem coleta seletiva estruturada. Resíduos secos e reciclados. Tudo aquilo que não é orgânico e pode ser reciclado. Exemplo, papel, papelão, plástico, garrafas, embalagens, potes, metais, latas de alumínio, vidro, garrafas, potes, entre outros. Dicas importantes: lavar rapidamente as embalagens sujas.
Não precisa estar imperfeito, só sem o excesso de comida. Resíduos que não vão no lixo comum. Esses resíduos precisam de atenção especial. Resíduos perigosos, como pilha, baterias, lâmpadas, medicamentos vencidos, óleo de cozinha usado, devem ser levados a ponto de coleta específico. Resíduos eletrônicos, celulares, carregadores, computadores, fone de ouvido nunca devem ser jogados no lixo comum. Resíduos úmidos, os orgânicos, tudo que vem da natureza ou da alimentação. Exemplo, resto de comida, casca de frutas e legumes, borra de café, casca de ovo. Dica extra, sempre que possível, estes resíduos podem ser compostados, virando adubo. Não tiver coleta seletiva na sua cidade, mesmo que a sua cidade não tenha coleta seletiva organizada, separar o seco do úmido já faz a diferença. Isso evita a contaminação dos recicláveis e facilita o trabalho dos catadores. Quando a gente fala de lixo e resíduos, muita gente pensa só em algo feio ou desagradável, mas o problema vai muito além disso, principalmente para quem vive em áreas de baixa renda, periferias e favelas. Em muitos desses lugares, coleta de lixo não acontece todos os dias, ou em alguns casos nem acontece. Aí o lixo acaba sendo jogado em terrenos baldios, nas ruas, perto de casas e córregos. Isso vira um ambiente perfeito para ratos, baratas, mosquitos e outros transmissores de doenças. O lixo orgânico, que são restos de comida, cascas de frutas e sobras do dia a dia, é o que mais aparece nessas áreas. Quando ele não é separado corretamente, começa a apodrecer, gera mau cheiro, chorume e pode contaminar o solo e a água. Tudo isso afeta diretamente a saúde das pessoas, principalmente crianças e idosos. Além disso, em períodos de chuva, esse lixo pode entupir bueiros, valas, causando alagamento e enchente. A água parada misturada com lixo aumenta o risco de doenças como leptospirose, dengue e outras infecções. Por isso, separar o lixo, ter coleta regular e informação correta não é só uma questão ambiental, é uma questão de saúde pública e de dignidade, cuidar dos resíduos e cuidar das pessoas. Onde falta coleta, sobra risco, e quem mais sofre com o risco são sempre os mesmos. Todo final de ano é a mesma cena. Praias lotadas, festas, comemorações, alegria. Mas quando a festa acaba, o que fica muitas vezes é o lixo. Copos plásticos, garrafas, embalagens de comida, restos de fogos e até móveis e objetos abandonados na areia. Esses resíduos, quando não são recolhidos corretamente, acabam indo direto para o mar. Os plásticos se fragmentam, vira microplástico e entra na cadeia alimentar, afetando peixe, aves marinhas e, no final das contas, a nossa própria saúde. Além do impacto ambiental, existe também um impacto social e econômico. Muitas praias precisam de mutirões de limpeza no dia seguinte. As festas envolvendo trabalhadores no dia seguinte às festas envolvendo trabalhadores da limpeza urbana, voluntários e catadores, que lidam com grandes volumes de resíduos em pouco tempo. Datas como Natal, Réveillon e grandes eventos mostram como o consumo aumenta de forma descontrolada. A geração de resíduos cresce muito mais rápido do que a capacidade de coleta e limpeza, principalmente em cidades litorâneas,
que recebem milhares de turistas. Isso mostra que o problema não é a festa, é a falta de responsabilidade depois dela. Celebrar também é cuidar do espaço que a gente usa. Praia não é lixeira. A festa dura algumas horas, mas o lixo pode ficar no ambiente por décadas. O que é destinação final e o que é disposição final? Destinação dos resíduos é o conjunto de processos que o resíduo percorre antes do fim da sua vida. Destinação dos resíduos é o conjunto de processos que o resíduo percorre antes do fim da sua vida útil, buscando reaproveitamento ou tratamento. Exemplo de destinação: reciclagem, compostagem, tratamento térmico, tratamento físico-químico. Disposição final é a etapa final, quando não há mais possibilidade de reaproveitamento, deve ocorrer de forma ambientalmente adequada, conforme a PNRE. Todo resíduo precisa de destinação, mas apenas o rejeito deve ir para a disposição final. Um resumo super simples para fixar: se recicla, úmido, orgânico, perigoso, ponto de coleta. Quando temos uma noção do panorama do Brasil sobre gestão de resíduos sólidos, representa um marco importante, trazendo conceitos como responsabilidade compartilhada, logística reversa e os fins de lixões. Mesmo assim, ainda enfrentamos desafios estruturais importantes, no qual temos destaque no Brasil: alta geração de resíduos urbanos, coleta seletiva ainda limitada em muitos municípios, a presença de lixões e aterros controlados, papel fundamental dos catadores de materiais recicláveis. O Brasil avança na legislação, mas encontra dificuldade na implementação, principalmente por questões financeiras, técnicas e de governança municipal. Segundo alguns dados da Abrelp 2022 e 2023, a gente vê um mapa regional da geração de resíduos sólidos urbanos. Em 2022, a gente vê que a região sul representa 10,6%, 49,7% do sudeste. A região centro-oeste aparece com 7,5% da geração de resíduos sólidos urbanos, a região nordeste 24,7% e a região norte 7,5%. Os dados do panorama 2022-2023, podemos notar que em 2022 o Brasil gerou aproximadamente 81,8 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, com média de 1,043 kg por pessoas por dia. Esse número representa um leve decréscimo em relação aos anos anteriores, o primeiro desde 2021. Esses números servem de base para entendermos como o setor público, empresas e sociedade civil estão conseguindo responder aos desafios. Quando falamos na América Latina, a realidade é intermediária. Podemos falar que na América Latina encontramos uma realidade bastante heterogênea, com avanços importantes, mas também desafios semelhantes ao Brasil. Aonde destaque na América Latina, podemos falar sobre o crescimento urbano acelerado, a dependência de aterros sanitários, a baixa taxa de reciclagem em muitos países, a importância social dos recicladores informais. Podemos comparar que enquanto alguns países avançam em políticas públicas de inclusão social, outros ainda enfrentam dificuldades básicas de infraestrutura.
Quando falamos na Europa, um modelo de referência nos vem à cabeça. Quando olhamos para a Europa, vemos um cenário bem diferente. Muitos países adotam o conceito de economia circular como base da gestão de resíduos. Como destaque na Europa, podemos falar sobre as altas taxas de reciclagem e compostagem, forte investimento em educação ambiental, tecnologias de valorização energética, políticas rigorosas e responsabilidade do produtor. Como exemplo prático, podemos falar que em países como Alemanha e Suécia, o resíduo é visto como recurso. O que não é reciclado pode ser reaproveitado energeticamente, reduzindo a necessidade de aterros. Quando falamos em comparação direta entre Brasil, Europa e América Latina, nós percebemos que o grande diferencial está na governança, no investimento contínuo e na educação ambiental. Um resumo comparativo entre eles está: Europa é a prevenção mais a reciclagem e mais a valorização energética. No Brasil, a legislação está avançada, mas a execução é desigual. Na América Latina, ela passa por avanços pontuais e desafios estruturais. O futuro da gestão de resíduos passa pela economia circular, inovação tecnológica, inclusão social e mudança no comportamento. Quanto mais a gente mudar o nosso comportamento perante os nossos resíduos, melhor vai ser as nossas ações. Fortalecer uma coleta seletiva, valorizar o trabalho dos catadores, investir em educação ambiental, ter um planejamento regional e consórcios municipais. Isso vai ajudar muito na gestão de resíduos. A gestão de resíduos sólidos é um reflexo da sociedade que somos e da sociedade que queremos construir. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Siga o Panorama Ambiental nas plataformas digitais e acompanhe nosso conteúdo sobre sustentabilidade e meio ambiente. Siga no Instagram, YouTube e também no Spotify. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.